Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de conceitos básicos de informática para concursos de 2021. Nessa aula vamos falar de assuntos bem importantes, mas sempre lembrando, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanhe o assunto de hoje. Nessa aula, pessoal, nós vamos começar falando sobre a CPU, que é a chamada Unidade Central de Processamento. É o chamado processador do computador. Para quem não sabe, tem muitas provas de concurso que adoram fazer uma pegadinha aí, dizendo que a CPU é o gabinete, mas a CPU não é o gabinete. Observa, a CPU é o processador. Eu vou mostrar agora nessa animação para vocês. Tá aí o meu computador, aí eu vou girar aqui e vocês observam que aqui eu tenho o gabinete. Ó, essa caixa mais externa aqui é chamada de gabinete do computador. Ele não é a CPU, embora muita gente ache que a CPU é o próprio gabinete do computador. Não, a CPU está dentro desse gabinete. Observa comigo, agora eu vou entrar dentro aqui desse gabinete e ali dentro do gabinete é que eu vou encontrar a CPU, a Unidade Central de Processamento do computador, que, como eu disse, é o processador do computador. Então, em primeiro lugar, não confunda CPU com gabinete. Gabinete é gabinete, é aquela caixa onde dentro tem a placa-mãe, onde dentro dessa placa-mãe nós temos a CPU, que é o processador, como eu acabei de mostrar aí para vocês. Esse é o primeiro ponto importante, certo? Agora uma coisa, já teve provas de concurso, e isso ainda vamos ver nessa aula, que indicaram a CPU, pessoal, como sendo o próprio cérebro do computador. Se a gente fosse comparar o computador com uma pessoa, nós podemos dizer que a CPU é como se fosse o cérebro do computador. E por que isso? Vamos entender melhor essa ideia. Tá lá a minha CPU, então, minha unidade central de processamento. A gente pega essa CPU e a gente conecta numa placa chamada placa-mãe, como eu acabei de fazer. Ó. Estou conectando a minha CPU nesta placa chamada placa-mãe ou motherboard, certo? E aí um ponto importante que nós temos que destacar aqui para as provas. A sigla CPU, pessoal, vem do inglês, Unidade Central de Processamento, mas tem provas de concurso que colocam a sigla em português, UCP, de Unidade Central de Processamento. Então, o CPU vem de Central Processor Unit em inglês e em português é UCP. É a mesma coisa. Se a prova indicar CPU, se a prova indicar UCP, nós estamos falando exatamente do processador da unidade central de processamento do computador, certo? Beleza. Qual é a finalidade da CPU? Como o próprio nome diz, ela é o local onde os dados são processados de forma centralizada, certo? É ali que os dados, então, de uma forma mais genérica e centralizada, serão processados dentro do computador do usuário. Por isso é o cérebro do computador, como eu bem descrevi aqui, perfeito? Agora nós vamos estudar o seguinte, pessoal, dentro desta CPU nós temos subdivisões, quer dizer, a CPU tem as suas partes que a compõem. Uma dessas partes nós chamamos de UC, ou Unidade de Controle. O que faz a unidade de controle? Primeiro, como o próprio nome diz, ela comanda e controla todo o processamento dentro da CPU. A UC não processa os dados propriamente dito, não. A UC não faz o processamento, a UC controla e comanda o processamento dentro da CPU, que é diferente de dizer que vai processar. E alguém me dizia, professor, mas comandar e controlar o processamento significa o quê? Primeiro, significa que ela é capaz, então, de interpretar as instruções dos programas que estão em processamento. Segundo, que ela vai controlar a entrada e a saída de dados em relação a esse computador. E terceiro, ela vai controlar as atividades internas da máquina, as atividades internas desse computador. Isso é bastante função aí para a UC, para a unidade de controle que nós temos aí dentro da CPU. Bem, o que mais nós temos dentro da CPU? Nós temos uma outra área, uma outra parte da CPU que nós chamamos de ULA, ou Unidade Lógica e Aritmética, que pode aparecer também com a sigla em inglês ALU. O LA e a ALU é a mesma coisa, é a Unidade Lógica e Aritmética. É dentro desta ULA, pessoal, que ali de fato são realizados os cálculos e o processamento de dados propriamente dito. Então, dentro da CPU, a UC comanda e controla o processamento.
mas quem processa de fato os dados é a ULA, é a unidade lógica e aritmética. Aí alguém me perguntaria, professor, mas esses dados, à medida que vão sendo processados pela ULA, eles vão sendo guardados onde? E é interessante, porque dentro da CPU nós temos pequenas porções de memória chamada de registradores ou registros. Os registradores, como eu disse, é um tipo de memória interna aí da CPU, muito pequena. Ela é volátil, essa memória, ela perde os dados quando o computador é desligado, quer dizer, quando eu desligo o meu computador, todos os dados dos registradores são apagados, quer dizer, ela perde os dados na ausência de energia elétrica. Mas uma coisa a se dizer dos registradores, é uma memória, como eu disse, volátil, mas é muito rápida, pessoal, e tem uma pequena capacidade de armazenamento de dados. Então, os registradores é uma memória muito pequena, interna da CPU, volátil, que perde os dados na ausência de energia elétrica e muito rápida. À medida que a ULA precisa de dados para processar, a ULA busca esses dados de forma imediata nos registradores. E à medida que a ULA vai processando os dados, ela também vai armazenando esses dados de forma imediata dentro aí dos registradores, como eu acabei de mencionar para vocês. Então essas são as partes que compõem a nossa CPU, a nossa unidade central de processamento ou processador do computador, pelo menos as principais partes. A gente ainda vai discutir outros pormenores em aulas futuras, né? Agora, qual é a função dos registradores, pessoal? Basicamente é destinado ao armazenamento de dados e de resultados temporários. Por que temporários? Porque o que fica nos registradores é muito rápido, são só aqueles dados que agora, neste momento, estão em processamento. À medida que esses dados vão deixando de estar em processamento, eles já saem dos registradores. Por isso que ela armazena dados e resultados temporários. A partir daí, os dados vão ser transferidos para outras memórias do computador, como, por exemplo, para a memória cache e, posteriormente, para a memória principal do computador, que é a memória RAM. Então, os registradores armazenam os dados de forma extremamente temporária. É só à medida que eles, de fato, estão sendo usados para o processamento ali pela ULA, que é a unidade lógica e aritmética, certo? Perfeito. Pessoal, vamos para aquilo que mais interessa ao nosso estudo, que são as questões de prova aí de concurso. Então, vamos ver como esse assunto caiu aí em várias questões. Acompanha comigo a leitura da primeira questão. A CPU é a, olha essa questão bem simplista, direta, né? A CPU é a, letra A, unidade de processamento do computador. Letra B, a parte lógica do computador. Letra C, memória do computador. Letra D, a placa-mãe do computador. E a letra E, a rede mundial de computadores. Vamos lá. Como a gente acabou de aprender, pessoal, a sigla CPU significa Unidade Central de Processamento. Então a resposta para essa questão tem que ser a letra A de América. É a unidade de processamento do computador. Isto é a CPU. A letra B botou... é a parte lógica do computador. Não, pessoal, parte lógica é chamada de software. A CPU é parte física, ela é hardware do computador, ela é palpável, eu posso tocar. A letra C disse memória do computador. Embora dentro da CPU nós tenhamos memória, como o caso dos registradores, e até mesmo memória cache, isso não quer dizer que a CPU é a memória do computador. Não, a CPU possui memória. Tem memória dentro da CPU, os registradores é porção de memória, a memória cache também é porção de memória, certo? Mas a CPU em si não é memória, ela é a unidade de processamento do computador, ela possui memória, diferente. Ela é a placa-mãe do computador. Não, pessoal, a CPU vai encaixada na placa-mãe. Lembra o que eu disse? Até mostrei aqui num videozinho que a CPU vai ser encaixada na placa-mãe e a placa-mãe vai ser colocada dentro do gabinete. É isso, a CPU não é a própria placa-mãe. E a letra E disse a rede mundial de computadores. Errado também. A rede mundial de computadores é a internet. Isso eu sei que a maioria de vocês sabe. Então aqui a resposta tem que ser a nossa letra A de América para essa questão. Vamos lá para mais uma questãozinha, pessoal. Acompanha comigo aqui, o importante é a questão. Isso que a gente gosta, professor. Então vamos lá. CPU ou unidade central de processamento refere-se... letra A, ao gabinete. Letra B, ao processador. Letra C, à placa-mãe. Letra D, a placa de rede. E a letra E, a memória RAM. E aí, pessoal, lembra o que eu disse? Que eles adoram fazer questões de prova com a pegadinha de dizer que a CPU é o gabinete. Muita gente acha que a CPU é o gabinete, mas não é. Olha o perigo da pegadinha dessa questão aí da UFPR. Então, a CPU se refere ao
processador do computador, ali da letra B, não ao gabinete. A gente diz que a CPU é o processador, esse processador está encaixado na placa-mãe, e essa placa-mãe com a CPU vai ser colocada dentro do gabinete, mas ela, a CPU, é o processador do computador, como a gente bem descreveu. Ela não é a placa de rede, ela não é a memória RAM. Memória RAM é a memória principal do computador, que também vai encaixada lá na placa-mãe, não é a própria CPU. Então aqui B de Brasil, a resposta correta. Vamos para mais e mais questões. Acompanha comigo mais uma questão aparecendo aí na tela. Essa questão diz o seguinte: a ULA é responsável pelas operações. Letra A, de movimento entre os registradores. Letra B, de busca de instruções na memória. Letra C, de decodificações de instruções. Letra D, lógicas e aritméticas. Letra E, de controle das memórias. Olha como a gente deveria ter matado essa questão, com a sigla, com o significado da sigla ULA. ULA significa unidade, lógica e aritmética. Só com isso a gente já mata a charada, pessoal, porque a nossa letra D dizia: é responsável pelas operações lógicas e aritméticas. É a própria sigla. Para responder essa questão aqui da FCC, bastaria a pessoa ter estudado o significado da sigla ULA, porque dentro da CPU nós temos a UC, que é a unidade de controle, a ULA e os registradores. Nós temos a ULA, que significa justamente unidade lógica e aritmética, e é lá onde são feitos os cálculos matemáticos, os cálculos aritméticos, os cálculos lógicos para o processamento. É lá que acontece o processamento de dados propriamente dito, na unidade lógica e aritmética. Por isso aqui a resposta, a letra D de Dinamarca, sem dúvida nenhuma para essa questão. Vamos para mais questão interessante. Vem comigo e acompanha aqui mais questão, pessoal. Essa questão diz assim: a unidade central de processamento, o CP ou CPU, lembra que a gente pode chamar a CPU de CP também, é a unidade mais importante de um sistema computacional, conhecida como cérebro do computador perfeito. Eu disse aqui que muitas questões de prova afirmam que a CPU é conhecida como o cérebro do computador. Continuando, qual parte da UCP ou CPU, que é a mesma coisa, né, é responsável por selecionar, interpretar e executar as instruções de um programa? Percebe, pessoal? A gente estudou aqui que a ULA, que é a unidade lógica aritmética, era quem fazia o processamento propriamente dito. Mas quem controla, quem comanda, quem interpreta, executa as instruções dos programas, aí é a UC, que é chamada de unidade de controle, porque a ULA é quem processa os dados propriamente dito, mas a unidade de controle é quem vai interpretar e executar as instruções dos programas. As instruções, não o processamento propriamente dito, porque o processamento propriamente dito quem faz é a ULA, mas quem seleciona, interpreta e executa as instruções do programa é a unidade de controle, que está lá para isso, para controlar, para comandar, para executar as instruções de um programa. Esse é um ponto importante, por isso que a resposta aqui é a letra B de Brasil, unidade de controle. Não é a ULA, unidade lógica aritmética, porque essa é quem processa os dados propriamente dito. Não são os registradores, que são porções de memória interna, volátil, muito rápida e pequena que nós temos, e de dados temporários que nós temos dentro da CPU. Não é RAM, RAM é a memória de acesso aleatório, a memória principal do computador. Não é BIOS, BIOS significa Basic Input Output System, é o sistema básico de entrada e saída que serve para inicialização do computador. BIOS é um sistema que oferta ao computador a possibilidade de inicialização. Ele vem gravado de fábrica em microchips específicos e fornece a capacidade de inicialização do computador. Essa é a função do BIOS, o sistema básico de entrada e saída. Portanto, aqui também errado a letra E de Equador. Vamos para mais questão? Topa comigo? Topa, porque aqui nos comentários, pessoal, muita gente tem deixado aí nas outras aulas que queria mais questões, e é o que eu estou fazendo. Cada aula aqui eu estou trazendo muitas questões sobre o assunto da aula, para que a gente fique sem dúvida nenhuma em relação àquele conteúdo e a gente consiga sair craque. Isso, questões aí de diversas bancas diferentes, né? Então vem comigo e acompanha mais uma questão. O processador, CPU, é o centro do sistema de processamento de dados. Essa unidade é constituída por 3 elementos básicos. Quais desses elementos é responsável por interpretar instruções de um programa, controlar entrada e saída de dados e controlar todas as atividades internas de uma determinada máquina?
Letra A, unidade lógica aritmética, o LA. Letra B, unidade de controle, o C. Letra C, registradores. Letra D, clock. Letra E, chipset. E aí, pessoal, quando a questão disse, olha, de novo, uma questão quase repetida, só que de outra banca, que é aqui da OACP, olha só, ele diz, responsável por interpretar as instruções de um programa, controlar a entrada e saída de dados, controlar todas as atividades internas de uma determinada máquina. Quando ele disse controlar e interpretar as instruções do programa, eu só posso estar falando da unidade de controle, que é chamada de UC, que nós temos aqui também, coincidentemente, igual à questão anterior, também a resposta da letra B. Não era a unidade lógica aritmética, que é o LA, que é quem processa os dados propriamente dito, não são os registradores, que é porção de memória específica, não é clock. Clock é a frequência do processador, a frequência da CPU, a frequência de processamento da CPU, ela é medida como sendo o seu clock. Por exemplo, 3 GHz é o clock daquela CPU, quer dizer, é o clock do processador, essa frequência de processamento. Não era chipset, chipset é um conjunto de chips colocado lá na placa-mãe que servem para intermediar a comunicação de dados entre os dispositivos periféricos e outros dispositivos com a própria CPU. Então, chipset é um conjunto de chips que vai intermediar a troca e controle de informações entre periféricos e outros dispositivos e a própria CPU. Não era a resposta aqui também. A resposta ficou B de Brasil, sem dúvida nenhuma. Vamos para a nossa próxima questão. Acompanhe a leitura aí comigo, pessoal. Essa questão diz, os termos ULA, UC e registradores compõem a... Bem, essa ficou fácil, né? Quais são as partes da CPU, lembra? Ah, professor, as partes da CPU, unidade lógica aritmética, ULA, o C, unidade de controle, e os registradores, que são porções de memória. Perfeito, só que qual é o outro nome que eu dou para a CPU? Se essas três aqui, o LA, o C e registradores, são as partes da CPU, lembra que eu disse que pode aparecer a sigla CPU em português, isto é, Unidade Central de Processamento ou UCP, é a mesma coisa que CPU. Então aqui ele quis fazer uma pegadinha, porque aqui ele botou as partes que compõem a CPU, e a CPU pode aparecer na prova com a sigla em português, UCP, de Unidade Central de Processamento, por isso aí a resposta, a letra C de Canadá. Não era cache, cache é um tipo de memória que pode vir dentro da CPU, não é virtual memory, que é uma memória virtual muito utilizada também nos computadores, não é extend memory, que é a memória estendida, não é memory size, que é simplesmente tamanho de memória. Aqui a resposta é CPU ou UCP, como bem descreveu ali a letra C de Canadá, que então é o gabarito e a resposta desta questão. Beleza, pessoal, mais um assunto bem interessante e legal aqui nas nossas aulas de conceitos básicos de informática para concurso 2021. Se gostou do vídeo, não esquece, pessoal, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e não esquece também, é muito importante, deixa comentários dizendo o que vocês estão achando dessa série de vídeos. E se desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, eu espero vocês então na próxima aula, grande abraço a todos e bons estudos!